Vamos conversar agora sobre as previsões dessa semana. Eu estou aqui com a Vanessa Tulés, que é a Nayara Tomaino, astrólogas do Personário, e a gente vai entender agora as previsões astrológicas para essa semana. Mas antes, eu quero te convidar a ver a área da vida que você está com Vênus ativando no seu horóscopo personalizado. Vênus vai estar aí causando essa semana, vai ser uma posição importante para você entender e descobrir que área da vida é essa. Então a gente colocou um link aqui na descrição para você acessar o seu horóscopo personalizado e buscar o trânsito de Vênus na casa. Se você não sabe como descobrir, a gente colocou aqui um tutorial para você ver como é que você identifica um trânsito específico de um planeta no seu horóscopo personalizado e aproveita também, lê o seu momento e aprofunda nas tendências para a sua vida totalmente gratuito. Agora vamos começar? Então vamos lá, a gente está assim se recuperando, né? Tomamos vários caixotes semana passada para quem mora perto do mar, já está aqui se recuperando de tanta crise. Então eu venho com muito carinho, com muito amor pedir o spoiler da semana, Vanessa. Ainda na tensão. Pessoal, essa semana precisamos ter bastante cuidado porque podemos perceber algumas ameaças ou chegar a passar por algumas ameaças de fato, hein? Calma, Nai. Eu crente que você ia me salvar. Ameaça. Peraí. Vamos entender esse negócio aí. Pessoal, não sai do programa, tá? A gente vai dar uma saída. A gente vai dar uma saída. Vamos entender esses temas aí, Vanessa. Tema 1. Ainda na tensão. 2. Força para lutar. 3. A partir de sexta, bom senso. Força para lutar. Depois eu quero saber se essa ameaça é física aí, hein, Nai? Ela riu, eu fico tensa quando a Nai ri. Vocês já repararam, quem assiste o programa, quando ela ri, é porque depois ela vai soltar uma? Ela ameniza para você relaxar e ela fala a verdade ali, no e crua. Vamos entender se é uma ameaça física, vamos entender essa crise, mas o meu like vai para a força para lutar, que eu acho que a coragem e a força sempre ajudam a gente em qualquer situação. Eu queria que você desse o like e comentasse para qual dos temas que vai o seu like também. Vamos entender essa crise, Vanessa. Estaremos ainda na tensão porque nessa semana Vênus forma uma quadratura com Plutão e Marte forma uma conjunção com Netuno. Marte numa conjunção com Netuno muitas vezes tem a ver com algum tipo de debilidade energética, imunológica ou ainda confusão no dia a dia. No coletivo, quando a gente vê Marte com Netuno, a gente também pode ver confusão. Às vezes o mar está revoltoso também. O mar é regido por Netuno, as águas são regidas por Netuno. É como se tudo estivesse mais louco com essa conjunção de Marte com Netuno. E além de tudo, quando a gente tem Vênus quadrado com Plutão, podemos ter tretas em relacionamentos, relacionamentos de famosos acabando, parcerias sendo anunciadas como tendo um final. E a gente também pode ter um pouco de crise na nossa vida pessoal ou crise em relação a pessoas próximas. Por exemplo, um filho com dor de garganta é bem comum numa semana como essa, porque existe uma vulnerabilidade a viroses, e Vênus vai estar em Touro a partir da terça-feira, regendo aqui a garganta, tá? Vênus quadrado com Plutão pode ser uma crise na garganta, pode ser uma crise no bolso, uma crise em algum relacionamento, ou às vezes a gente numa certa crise com as nossas relações. Às vezes não está acontecendo algo externo, mas a gente pode estar mais impaciente, implicante, ou ainda com alguma dor doendo, sabe? Por exemplo, a pessoa está há muito tempo sozinha, sem um relacionamento, aquela dor pode doer agora. Ou ainda a dor de quem ainda se separou e não curou. Então, aquelas questões voltam nessa semana. Então, a gente ainda está na tensão por conta desses aspectos que estão trazendo situações para a nossa vida. Carol e a Vanessa falou tudo, mas agora eu quero explicar um pouquinho o que eu disse sobre as ameaças. A parte boa é que pode ser sim apenas um sentimento, né? Quando a gente tem Vênus em quadratura com Plutão, a gente pode olhar para a nossa vida financeira, amorosa, e justamente porque Plutão indica algo mais profundo, alguma sombra, alguma disputa de poder, a gente pode ficar com essa sensação de que estão nos ameaçando, mas que seja só uma sensação.
mas para algumas pessoas podemos sim ter algumas ameaças, já que a gente está falando desse planeta que às vezes traz alguma revelação, alguma catarse. Então a Vanessa falou muito bem sobre essas questões, né, do encerramento ou algo que pode voltar, mas eu queria enfatizar essa parte sobre as nossas sombras, alguma revelação, talvez a gente tenha que lidar com algo que não está tão confortável, né? A gente fica com essa quadratura, eu já vou trazer aqui um leve spoiler, a gente vai ter uma mudança da Vênus, né, ali no finalzinho, mas eu acho interessante quando a gente pensa nessa diferença entre a Vênus quando ela entrar em touro e esse Plutão em aquário, porque às vezes a gente vê alguma coisa na sociedade, né? Um exemplo muito prático é quando a gente tem os alimentos que são orgânicos, né? A gente sabe que eles têm mais qualidade, etc., mas eles podem ter um preço, né? Um pouco mais caro. Então, quando a gente pensa no que a gente quer na sociedade, às vezes pode ter um conflito interno sobre a questão material. Então, aqui vai muito do nosso equilíbrio e bom senso. Nai, a gente convidou as pessoas a verem a área da vida que elas estão com Vênus. Tem casas astrológicas que as pessoas precisam tomar mais cuidado com essa ameaça física, por exemplo? Principalmente quando a gente tem alguma questão relacionada às casas 2 e 8, a gente vai ter questões financeiras, né, que vão se ressaltar. A entrada dessa Vênus em Touro, como a gente vai ver aqui mais pra frente, pode sim trazer benefícios, né? Mas a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção. E quando estamos falando de questões físicas, saúde, é sempre bom ter um pouquinho mais de atenção quando envolve a casa 1, que é o ascendente, e também o eixo da casa 6 e a casa 12. O pessoal que viu lá, sem tensão, já tem muita tensão no ar, mas toma cuidado, se resguarda, né? Aproveita as dicas. Por isso que a gente está trazendo aqui para você saber, ver e aproveitar. Vamos para a nossa força, por favor, Vanessa. Força para lutar. Marte entra em Áries, que é a casa de Marte. Marte tem duas casas, Áries e Escorpião. E Marte no signo de Áries te dá aquela confiança, coragem. Se algo não tá bom, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou ter uma ação, vou ter uma iniciativa. Marte também faz um sextil para Plutão, o que ajuda em processos de recuperação. A gente começou falando que essa semana pode ter uma debilidade, que já vem da semana anterior, uma debilidade na parte imunológica, na saúde, e esse aspecto aqui é um alento, porque ele fala que quem está, de repente, enfraquecido, vai ter aí uma melhora, especialmente com esse Marte entrando em Áries, como se desse uma vitalidade maior para você lidar com tudo na sua vida. Pois é, pessoal, esse domicílio, né, que a gente chama no astrologuês, para o Marte em Áries pode ser uma fase muito interessante para a gente finalmente conseguir tomar aquela atitude que a gente viu que estava precisando e estava faltando coragem. É o momento que a gente precisa ter cuidado para não correr riscos e porque a gente pode acabar agindo sem pensar, né? Mas de uma forma geral, principalmente porque a gente vem dessa semana com o Marte em Peixes, fazendo essa conjunção com o Netuno, pode ser um momento para a gente focar um pouquinho mais na nossa alimentação e trazer uma alimentação que nos dê mais energia, ter um pouquinho mais de atenção para os exercícios físicos, né? Essa questão do nosso guerreiro fica ali um pouco mais ativado, então vamos aproveitar. Vanessa, mas nesse clima belicoso, com Marte em Ares, a coisa não pode esquentar coletivamente? Outros países, países que estão em conflito? Excelente pergunta, Carol. O fato de Marte estar no sextil com Plutão, para quem quiser, isso dá autocontrole. É um aspecto que ajuda você a mensurar a sua força numa semana em que a gente tem ameaças. E isso vai valer para a vida pessoal também. Essa é uma semana que pode dar confusão, por exemplo, em boate, jogo de futebol, em lugares públicos. E esse Marte com Plutão epa, eu preciso me defender, mas eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Então, é como você aplica a sua força. O Marte em Áries, num sextil com Plutão, me lembra um pouquinho as artes marciais, em que você tem força, mas você pensa, será que eu vou sair fazendo besteira? Será que não é pior?
Já que eu tenho essa força, eu preciso saber o que eu estou fazendo para não piorar a situação e não dar mais confusão numa semana altamente tendente à confusão. Então, aí depende da nossa escolha. E no coletivo também, de certa forma, dá uma segurada, assim, não é um explosivo, né? Não é um Marte explosivo por si só, assim. O que acontece é que pode ter uma força que contém. A situação está indo para uma confusão e, de repente, pode ter uma força que contenha e module aquilo. Algo como, olha, se você brigar comigo, o meu irmão mais velho vai brigar com você. E aí isso muda o jogo de forças. Aí a pessoa vai pensar duas vezes, ou a nação vai pensar duas vezes. Será que eu vou me meter com esse e com o irmão mais velho? Esse irmão mais velho é o Plutão que está aí por detrás. Então, isso ajuda a dar uma amenizada num contexto extremamente tenso, porque desde a lua cheia da semana passada, a gente está num momento bastante tenso no âmbito coletivo. E, Vanessa, já podemos ir para o nosso último tema, bom senso. Tem uma figurinha, né? Bom senso não é uma flor que nasce em qualquer jardim. Tem uma figurinha de WhatsApp. Mas vamos falar desse maravilhoso bom senso que a gente queria mais no mundo. Adorei, porque também é algo que ajuda a modular numa semana que tem descontrole, assim como a anterior. O Sol fica num sextil com Saturno. Quando a gente tem Saturno envolvido num aspecto, a gente tem mais premeditação, planejamento, avaliação. É como se o lado racional entrasse um pouco em cena. Além de tudo, a gente tem uma força administradora. Será que eu vou por aqui? Vou por ali? Aumenta o lado estratégico, que já está presente no sextil de Marte com Plutão. Então, é mais uma combinação que dá uma coisa mais fria, tá? E na nossa vida também é um aspecto que ajuda a administrar, a organizar, depois de bastante desorganização. Tem que lembrar que o Marte com Netuno desorganiza, às vezes por motivos de força maior. Por exemplo, você está com 2 filhos doentes. Como é que isso não vai desorganizar a sua vida? Mas aí vem o Sol em sextil com Saturno e você começa a se organizar. E outra boa notícia dessa semana, mas que a gente ainda não vai sentir tanto nessa semana, Vênus entra em Touro e vai ficar nesse signo até 23 de maio. Normalmente, Vênus em Touro é legal, porque ele estabiliza as relações, porque ele faz com que a gente tenha mais calma nos relacionamentos. Só que nessa semana a gente já viu que Vênus está numa tensão com Plutão. De qualquer maneira, a gente tem essa boa notícia de Vênus em Touro, que é um posicionamento que também ajuda aí na parte financeira, parte material, embora não agora. Mas aí vocês guardam essa informação para a partir da semana que vem. Pois é, pessoal, a gente tem aqui uma força para materialização, né? O Sol em Touro fazendo esse aspecto com Saturno, às vezes a gente vai pegar nesse campo da intuição, do emocional, porque é um Saturno em Peixes e a gente tem uma inteligência para conseguir transformar isso em coisas concretas, em coisas reais. E é isso que fica muito forte para Vênus em Touro, né? Tanto os amores e os projetos materiais, financeiros, agora talvez seja o momento da gente conseguir tirar isso do plano das ideias e transformar em algo real. A gente vai ter, sim, principalmente a partir da semana seguinte, né, como a Vanessa colocou, essas oportunidades, mas agora já é o momento da gente começar a pensar no que a gente pode trazer para a nossa vida para trazer mais segurança e estabilidade. Então, essas foram as previsões da semana. Comenta aqui com a gente qual é a área da vida que você está com Vênus ativando nesse momento, que a nossa equipe quer continuar essa conversa e dar dicas para você lidar com tudo isso que está acontecendo essa semana. Aproveita também para acompanhar a Vanessa Toleschi no Instagram e a Nayara Tomaino também. E, é claro, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, porque sempre que a gente lançar um novo programa, você recebe um aviso. E eu te vejo na próxima sexta. Até lá!